Debate Diário, com convidados especiais, principais assuntos do dia, temas polêmicos e de opinião. Debates Diários. Debates Diário. Debates Diários. Carlos Cunha. Muito boa tarde, estamos colocando no ar aqui pela TV Diário, você está nos acompanhando aqui ao vivo neste momento, estamos colocando também pela Rádio Diário FM, o nosso debate diário, esse encontro nosso de segunda a sexta-feira. Bom, eu estou recebendo aqui com muita honra a presença do ex-secretário de Saúde do município, vereador Paulo Irano, né, que vem hoje falar de um assunto muito importante que vem preocupando, né? Notícia aí, manchete em todos os locais, só no estado de São Paulo, cresceu assustadoramente. E ontem, através de uma rede social, com amigos que nós temos aqui, através do WhatsApp, eu recebi várias colocações nesse sentido, perguntando se Campos tinha a vacina do H1N1, como é que estava a situação, estava todo mundo em alerta e preocupado. Nós convidamos, hoje está aqui conosco para dar esse esclarecimento, o ex-secretário, que tem um trabalho importante desde a época em que foi secretário, que enfrentou esse problema de frente, mas para esclarecer esse momento que nós estamos vivendo. Doutor Paulo Irano, obrigado pela presença do senhor aqui. Bom dia, boa tarde, né, Carlinhos? Isso. Boa tarde a todos os ouvintes, espectadores aí do Complexo Diário. É um prazer muito grande, mais uma vez estar aqui e trazendo o tratamento de um assunto de extrema importância e que também está nos preocupando, né, de uma forma geral no país, essa que é a verdade, e em Campos, como sempre, a gente tenta estar muito atento a tudo que está acontecendo e prevenindo principalmente. Nós vamos, na verdade, hoje aqui tratar de um assunto que está preocupando muito o nosso país como um todo, que é a volta antecipada, eu diria assim, da gripe H1N1, que é realmente um vírus que normalmente circula nos períodos mais frios, né, na temperatura mais fria, e geralmente ocorre isso no mês de junho, julho, e na verdade ela antecipou. Estamos tendo já alguns surtos no país. Nós já temos 11 estados comprometidos, sendo que o principal deles é o estado de São Paulo, e nós já temos no país hoje mais de 300 casos confirmados e temos 46 óbitos já confirmados pela gripe H1N1. Importante relembrar um pouco, e isso que geralmente a população fica mais atenta, é quando se coloca em risco. Lembrar que em 2009 nós tivemos a grande pandemia que foi em nível mundial da gripe suína, que foi pelo vírus H1N1. E nós temos uma participação neste cenário do nosso país, que foi que em Campos, foi exatamente na nossa cidade, enquanto ainda naquele período a gente estava na Secretaria de Saúde, e que identificamos em Campos a gravidade que corriam e a vulnerabilidade das gestantes, das grávidas. Identificamos isso aqui em primeiro momento, em que nós reportamos isso ao COSEMS, na época que era o Conselho dos Secretários Municipais de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, e isso acabou sendo um grande alerta e conseguimos com isso uma série de medidas, dentre elas uma das pioneiras, e a prefeita Rosinha na época, como sempre, muito sensível a esses problemas, aos macro problemas, ela se sensibilizou e afastamos, lembro-me muito bem, as gestantes do contato com o público. Então, começamos na rede pública, isso se estendeu pela sociedade, alertamos isso, como eu digo, em outros fóruns, e o país inteiro acabou afastando as grávidas para que houvesse uma proteção maior naquele momento de epidemia, e com certeza, Carlinhos, nós salvamos milhares de vidas com aquele alerta que nasceu aqui com a identificação do centro de referência nosso na dengue na época, porque era uma síndrome infecciosa, não se sabia o que era, mas que foi identificado precocemente e houve uma intervenção precoce também, e com isso nós com certeza poupamos muitas vidas. Isso é que é o mais importante, que a gente fica muito feliz. Como também a questão do tratamento. Naquela época havia, né, vamos dizer assim, uma restrição no fornecimento dos medicamentos. Também nos reportamos em outros fóruns, conseguimos fazer um protesto junto ao Ministério da Saúde, e aí, após este posicionamento nosso de Campos e do Estado do Rio de Janeiro, nós conseguimos com que houvesse o início da distribuição daquele medicamento, na época, o Tamiflu, né,
para a rede distribuída pelas unidades do Corpo de Bombeiros. Lembro-me muito bem disso. Foi mesmo também, né? Porque na época, na verdade, a gente tinha que sair daqui e lá apanhar uma caixinha do remédio no Rio de carro para poder começar a fazer o tratamento no paciente. Então, isso foi um cenário de 2009. E aí, alguns hábitos surgiram na proteção. De 3 doses, se não me engano, alguma coisa nesse sentido, né? Do quê? Ela é de 3 doses, assim, uma vacina dá para usar para 3 gestantes? Não. Não, cada uma é uma? É individual. Tá, individual. O que ela tem são 3 cepas dos vírus. Né? Ah, tá. Então eu me lembro de um detalhe desse. É que eu não sou médico, aí eu fico aqui meio curioso. Então, eu acho que o mais importante, qual é o nosso alerta do dia de hoje? É de que existe um grupo... É o grupo chamado de risco, que é um grupo mais vulnerável à exposição a este tipo de vírus, que é o H1N1. Que grupo é esse? Então, eu chamo principalmente a atenção para as gestantes, as grávidas. As grávidas têm uma vulnerabilidade maior a esse vírus. Isso é o primeiro ponto. Os idosos, pessoas acima dos 60 anos de idade. As crianças com menos de 5 anos, então as criancinhas, como também os presidiários, os que estão colocados em ambientes fechados, como também os funcionários, e os funcionários da área de saúde, pela exposição. Então, esse grupo de risco obrigatoriamente tem que estar vacinado. Ponto. Quem se vacinou na campanha do ano passado contra a gripe está imunizado, está bem. O que nós queremos chamar a atenção são para aqueles pacientes que não entraram nesse grupo no ano passado e que hoje já se enquadram, quer dizer, atingiu os 60 anos, as novas crianças que nasceram, as que estão gestantes e que não estavam na época. Então, esse grupo é um grupo de risco, então deve se vacinar. Nós vamos esperar a campanha que vai se iniciar no próximo mês, em abril, para a gente começar a fazer esta prevenção. Porque Campos, e quando nós nos preocupamos com esse processo, a própria prefeita Rosinha, doutor Paulo, vamos caminhar nisso aí, vamos ver o que pode ser feito. Então, determinou. Já foi feito um levantamento pela Secretaria de Saúde, através lá do secretário, doutor Geraldo Venâncio, em que nós já identificamos. Existem 12 mil doses da vacina, então há vacina o suficiente para que possamos vacinar nesse período agora este grupo de risco que não foram vacinados no ano passado. Então, esse é um ponto extremamente importante, né? Eu não posso deixar de manifestar isso, relembrar a gravidade que existe com esses pacientes, com esse grupo de risco maior, né, que são mais vulneráveis, digamos assim, e que nós temos, então, a vacina, e é só procurar lá o setor de epidemiologia, a sala de imunização, né, a sala de vacinação lá da Secretaria de Saúde, para que, dentro desse contexto, essas pessoas sejam vacinadas. Então, isso é um grande alerta. E lembrar, na sequência, Carlinhos, que quando se fala da gripe suína, ela, em princípio, parece ser uma gripe comum. Ou seja, quais são os sintomas? Aí a pessoa pergunta, o que acontece? Como é que eu vou saber que eu estou com a gripe suína? Comum ou a suína? Comum, não é? Ou a suína. O que acontece é que os sintomas eles são semelhantes, mas tem algumas características, como a febre abrupta, né? Súbita, a pessoa começa a ter um quadro febril, consequentemente um mal-estar no corpo, dor de cabeça, fica às vezes com a garganta um pouco ruim, aquela coriza também, né? Pode surgir com tosse, com enjoo, com diarreia às vezes, mas o que é mais importante é um estado gripal acompanhado de cansaço. Ai, estou meio cansada. Ou então com alguma sensação de falta de ar, este é o grande sinal de alerta. Né? Então, estado gripal acompanhado de sensação de cansaço ou de falta de ar, este paciente deve rapidamente procurar uma unidade de saúde para que sejam feitos os exames necessários e colher o material, porque o exame comprobatório de que é o H1N1, ele só é feito através do exame que é realizado em um único local, que é o LACEN, lá no Rio de Janeiro. Sempre, como sempre. Como sempre, né? Ele não é feito em escala. Então, esse é um outro dado importante, que são os sintomas e, ao mesmo tempo, essa identificação precoce, quanto mais cedo, melhor, quando acompanhado de sintomas de gripe e o cansaço, a falta de ar. Né? Que se a pessoa começar a tossir muito e ter cansaço, falta de ar, porque às vezes você tem uma gripe, mas você não tem essa falta de ar. Mas se surgir qualquer grau de cansaço, de falta de ar, logicamente deve ser logo procurado. Lembrar também, Carlinhos, que
além desses dados, né, quer dizer, desse grupo de risco que a gente colocou aqui, aqueles pacientes também que são portadores de outras doenças crônicas, doenças debilitantes, como diabetes, portadores de câncer, enfim, todos os pacientes que têm algum... aquele paciente renal com renal crônico, são doentes que têm doenças crônicas, também têm que ser vacinados. Isso é fundamental. Um elemento também que eu acho importante a gente tocar aqui é exatamente a questão relacionada à prevenção, Carlinhos, né? Eu acho que todos se lembram como que houve, naquele momento, uma conscientização, uma mudança maior dos hábitos do dia a dia. Como a transmissão deste vírus é feita por via aérea, ou seja, através das secreções que emanam do corpo de um, então através do espirro, da tosse, né? Em que a pessoa, quando está gripada, fica espirrando, através, então, dessas gotículas que saem da saliva e da secreção nasal. Então, é assim que se transmite. Portanto, o ato de lavar as mãos permanentemente, frequentemente, vamos dizer assim, é fundamental, é um grande passo na prevenção. Porque, na verdade, Carlinhos, todos nós temos o costume de quê? Estamos falando, de repente, a pessoa passa a mão no nariz, põe a mão no rosto, nos olhos, enfim. Mas a mão, a gente acaba tocando em todos os lugares. Você abre uma porta, você pega num corrimão, você encosta numa coisa, você sobe num ônibus. Dá a mão a alguém? Com a mão a alguém. Então, este ato é um ato que você acaba contaminando automaticamente, né, as suas mãos e, consequentemente, acaba indo, vamos dizer assim, levando o vírus para suas vias aéreas e acaba se contaminando. Então, é aquilo que aconteceu. Vamos lavar mais as mãos e, ao mesmo tempo, também, quando não puder, usar o álcool gel. O álcool gel, né, que se tornou uma febre naquele momento, todo mundo procurando álcool gel e acabou se tornando um costume, né, da população, também foi um grande passo, um passo extremamente importante na questão da prevenção. Um outro elemento que a gente chama atenção é que, normalmente, nós temos o contato com o vírus. Então, ele pode ficar alojado na cavidade nasal, como também na cavidade oral. Então, um gargarejo, um bochecho diariamente com água e sal, ele não resiste a essa... Exatamente. Então, a limpeza, né, das vias aéreas, né, pelo dia, assim, durante o dia, é sempre importante. Uma coisa que você pode fazer à noite, a hora que chega em casa, né, faz um gargarejo, limpa bem as narinas, soa bem o nariz. Isso também facilita a limpeza e evita essa transmissão permanente. E, além disso, melhorar a sua imunidade, né? Quer dizer, todos aqueles que têm uma imunidade mais comprometida, ele, consequentemente, fica mais vulnerável. Isso. Então, é importante que a pessoa tenha bons hábitos, que esteja fazendo exercício, faça uma boa alimentação e, logicamente, uma suplementação de vitamina C. Através da própria alimentação, alimentos, frutas que contêm mais vitamina C, o uso, né, desse tipo de alimentação, com certeza, melhora a imunidade do indivíduo. Então, o que nós queremos chamar a atenção, Carlinhos, e eu acho que este é o ponto fundamental e que eu diria que vale a nossa vinda aqui, é de alertar o grupo de risco, volto a dizer, as gestantes, os pacientes acima de 60 anos, as crianças menores de 5 anos, os pacientes portadores de doenças crônicas, né, em qualquer idade, e também aqueles profissionais da área de saúde que efetivamente vão ter contato com esses pacientes e aqueles que vivem enclausurados, principalmente os que são reclusos nas penitenciárias, nas cadeias e os que trabalham nessas áreas. Só pode ficar no bloco comigo? Perfeitamente. Tá, porque eu quero aprofundar um pouco mais. Vamos dar uma repassada nesse assunto e fazer didaticamente, como o senhor está fazendo agora. Voltamos a apresentar Debate Diário. Carlos Cunha. Muito bem, nós estamos de volta com o nosso debate diário, assunto extremamente importante, preocupante, mas que, se nós nos prevenirmos, se torna menos preocupante. E para isso nós estamos trazendo aqui o Dr. Paulo Irano,
além de vereador e médico, né? Ele é médico, está vereador, mas também já foi o secretário de saúde, viveu o primeiro momento da chegada da gripe suína aqui, que foi uma novidade. Naquela época, a H1N1 chegou assim, de uma força total e tentando encontrar os meios e as maneiras de ajudar a resolver. E nós já temos um papo aqui, eu pedi ao Dr. Paulinano para continuar conosco, Dr. Paulinano, exatamente para que a gente possa fazer um exercício didático com as pessoas, né? Por que, por exemplo, a prefeita Rosinha, naquele momento, liberou as gestantes do trabalho? Qual é o motivo de liberar? O motivo é que o fato desta contaminação ela ser muito fácil através da via aérea, ou seja, é uma doença altamente contagiante. Então, ela é contagiosa, ela tem a capacidade de se transmitir de pessoas a pessoas de uma forma muito rápida. Basta você ter contato com alguém que estiver comprometido com o vírus, que ele vai transmitir para você. Então, se estiver em ambiente fechado, se estiver em contato com alguém com gripe, a transmissão ela vai acontecer, na verdade. E o trabalho é um local propício para isso, exatamente, né? A gestante então, trabalhando. Todo local em que você tiver contato com o público, com pessoas, que você nunca vai saber se a pessoa está ou não está contaminada, às vezes ela nem sabe, porque os sintomas ele já consegue transmitir com um dia, né, antes de começar a ter sintomas e uma semana após a resolução dos sintomas. Imagina só o período que fica contaminante. Então, na verdade, todo ambiente fechado, ele é um ambiente propício. Por isso que, normalmente, essas viroses, Carlinhos, elas acontecem em maior escala nos períodos de frio. Porque as pessoas ficam mais dentro de casa. Por isso que o senhor disse que começou precocemente. Começou muito precoce. Que era mais no inverno que ela deveria acontecer. Que deveria acontecer. Mas isso tem uma razão epidemiológica, que é esta migração de pessoas pela globalização hoje do mundo. As pessoas hoje, por exemplo, na América, né, nos Estados Unidos, hoje está tendo casos porque lá está frio. Está frio. Então, o que acontece? Quando chega as pessoas vão para lá, voltam para casa, às vezes contaminadas. E aí, às vezes, acontece de pegar um ambiente propício e haver uma maior transmissão. Então, este é o fator mais importante. Por isso que é muito importante também, quando houver algum caso na família, né, as pessoas devem efetivamente ter cuidados. Aqueles cuidados básicos de, por exemplo, se tem alguém que já está com diagnóstico do H1N1 e de outras gripes também, que na hora você não vai identificar, não sabe, você só vai ter certeza com um exame, que é um exame mais apurado, que só é feito num laboratório central da cidade do Rio de Janeiro. Então, não tem como você fazer um diagnóstico. Então, o estado gripal, a que a gente deve evitar, na verdade, e principalmente se houver grande suspeita do H1N1, é esse contato, primeiro, direto com as pessoas, o contato direto com os utensílios daquela pessoa, do paciente, não usar a mesma toalha quando vai se enxugar. Às vezes tem uma toalha e todo mundo vai ali, lava as mãos, o rosto, enxuga numa mesma toalha. Evitar isso também, né? São mecanismos que você vai... Tudo que houver a possibilidade de transmitir, né, o contato com a secreção daquele possível doente pelo H1N1 deve ser evitado. Então, o uso dos utensílios, do copo, deve separar, aquela coisa que todo mundo já conhece, mas ninguém faz. Eu me lembro que o senhor dava uma dica, assim, por exemplo, a pessoa estando em casa, negócio de arejar, né? Abrir janela, né? Isso, deve manter esse ambiente arejado, eu me lembro que o senhor falava muito isso. Para poder manter aquele ambiente mais limpo, né? Se você fechar, logicamente, aquele vírus vai ficar circulante. Então, o importante é isso, é manter ambiente arejado, com janelas abertas, com a luz entrando, com o ar circulando e principalmente esse contato direto que deve ser evitado sempre que houver algo que possa transmitir alguma secreção de um para o outro. Logicamente, existe o risco de contaminação, existe o risco de contágio. O senhor falou sobre o álcool gel. Qual é a função do álcool gel? O álcool gel, a função dele é esterilizar mesmo. De matar ele o vírus. Mata o vírus. Ele consegue matar o vírus. A pessoa passou a mão ali já... soluções hipertônicas, por isso que eu falei do gargarejo com água e sal, de limpar o nariz e tal, com água e sal mesmo. Coloca um pouquinho de sal na água que ela fica uma solução hipertônica e o vírus não resiste. Ele é um vírus que ele é sensível, né? Não é aquele vírus resistente. Não é igual o ovo do Aedes aegypti que fica um ano parado e depois ele eclode. Não é não. O vírus ele é um vírus sensível, facilmente
debelado, uma vez que se mantenha com meios, né, de prevenção, principalmente da higiene Isso. e do contato direto com essas secreções, principalmente daqueles pacientes contaminados. Talvez, Carlinhos, seja bom que possamos relembrar alguns fatos do que a gente está aqui colocando, fatos que eu digo assim, relacionados à questão, quando a gente fala da vacinação, não é preciso ninguém entrar em pânico. Primeiro, nós não estamos tendo nenhuma epidemia em Campos, nem risco de epidemia, pelo fato de que nós tivemos no ano passado mais de 80% do público-alvo vacinado. Isso. Esse é o primeiro ponto importante. Muito bom. Segundo ponto, aqueles que estão vacinados estão imunizados. O que nós estamos chamando a atenção é que nós vamos ter uma lacuna até o período da vacinação, tanto que existe já a programação do Ministério de Saúde de iniciar no final do mês de maio. Só que neste um mês tudo pode acontecer. A gente, como aconteceu daquela vez subitamente, pode acontecer também agora. Então, a prevenção neste grupo de risco que não se vacinou o ano passado. Quem se vacinou pode ficar tranquilo, não precisa vacinar de novo. São aqueles que não se vacinaram no ano passado e que, então, estaremos disponibilizando, a prefeita Rosinha já determinou, para disponibilizar de imediato a vacinação para este grupo de riscos. Volto a dizer, as gestantes, principalmente as gestantes, porque, como eu lembro, eu não posso deixar de lembrar, apesar de ser uma tragédia, no ano de 2009, Carlinhos, no período daquela epidemia, nós tivemos registrados, confirmados por exames, mais de 1.000 casos de H1N1. E tivemos, naquele período, 26 óbitos. Olha só. É muita gente, é um índice muito alto de mortalidade para uma doença que podemos prevenir. Esse que é o dado mais importante. Muito bem. Se tivermos um óbito, ele já é importante. Na época foram 26, então nós temos que estar atentos com isso. E se agora nós temos esta oportunidade de prevenir antes que comece a acontecer, é muito melhor. Então nós não temos ainda em Campos nenhum caso confirmado. Tem uma suspeita, uma criança que está com suspeição, colheu o exame, mandou para o Rio, mas não há nenhum caso confirmado. Então isso é muito bom ainda para a gente. Perfeito. Não é? Por isso que o momento é agora. Então, a prevenção tem que ser aplicada e a vacina deve ser aplicada naqueles que não se vacinaram ano passado e que se encontram dentro, como eu disse, deste grupo. Volto a repetir, as gestantes, os pacientes idosos acima de 60, crianças com menos de 5 anos, aqueles portadores de doenças, quaisquer que forem, as doenças crônicas e os pacientes, as pessoas que trabalham na área de saúde e principalmente aqueles que vivem enclausurados, quer dizer, nas penitenciárias, que estão com a restrição da sua liberdade, e também os funcionários desses presídios e das delegacias, enfim, de lugares em que você mantém as pessoas em ambiente fechado. Então, esse grupo obrigatoriamente deve ser vacinado e, mais importante, em Campos nós temos essas vacinas disponíveis para agora. Que bom. Então, boa por notícia. favor, aqueles que não foram vacinados para a gripe do ano passado, por favor, dirijam-se à secretaria, à sala de imunização, sala de vacinas. Existe algum risco repetir a dose? Nenhum risco. Mas a pessoa não lembra se eu tomei. Não tem nenhum problema. Pode ser uma gestante, por exemplo. Se mesmo aqueles que forem tomar agora, deverão entrar no calendário da vacinação deste ano. Tá? Independentemente. O que nós estamos querendo, na verdade, Carlinhos, é antecipar. Porque nós vivemos um cenário, eu diria, desesperador naquela época. Foi mesmo. Em que nós vimos as gestantes de todo lugar chegavam com aqueles quadros graves de insuficiência respiratória, de ter que entubar, ter que ir para o respirador, enfim. Foram tantas vacinas, Paulo, desculpa a ignorância, eu não sei se Camila Urco está aqui conosco, lembra, mas foram tantas vacinas. Tinha uma vacina que tinha uma intolerância ao ovo. Alguém que tinha intolerância. Tinha uma vacina dessa? Não, as vacinas, algumas vacinas, elas são produzidas, não é? Nesse processamento. Essa tem esse problema? Pela proteína do ovo. Não tem. Não tem, tá. É invertida a coisa. Aquelas pessoas que têm a alergia
a proteína do ovo, ovo é que podem ter algum risco com determinadas vacinas. É isso. Mas não tem nada, não. Não tem nada, não. Então, só para lembrar, porque às vezes tem alguém que pode ficar com essa dúvida. Agora eu pergunto para o senhor uma última pergunta para não ficar incomodando o senhor. Nada, porque... é um prazer imenso. Não, é porque isso é muito esclarecedor. E aí é uma dúvida que deve estar pairando na cabeça de muita gente. Tá bom, eu não estou na área de risco, apareci de repente lá no centro de referência, lá, poxa, eu estou aqui com um sintoma total. Tem cura para o meu caso ou eu vou a óbito? Não, pelo amor de Deus, de não, forma é só para a gente ter uma noção aí, porque às vezes não, as pessoas assim, como é que vai tratar esse paciente? De forma alguma, todo paciente tem cura. Todo. O primeiro passo é esse, vamos pensar assim. Segundo, existem os medicamentos hoje disponíveis, tanto né, na rede quanto no mercado, em relação ao antiviral, que é o remédio que é usado para bloquear esta reprodução do vírus dentro do organismo. Logicamente, aqueles pacientes que têm uma resistência menor, que têm uma capacidade menor de reação, que a sua imunidade está comprometida, em que o seu sistema imunológico não esteja se defendendo bem, logicamente esse paciente tem maior risco. Esses pacientes, por isso é que nós estamos chamando de um grupo de risco. Normalmente, deste grupo em que nós elencamos aqui, das grávidas, dos pacientes portadores de doenças crônicas, maior de 60 anos, e as criancinhas são mais vulneráveis, em princípio. Por isso que eles são do grupo de risco. Mas esta gripe HN1 pode, sem dúvida, acometer qualquer faixa etária e qualquer pessoa. Mas num paciente normal, pode passar como uma gripe qualquer. Essa que é a questão. Né? Então, quando há uma gripe, com sintomas de gripe, mas vier um cansaço maior, é sinal que o seu pulmão está mais comprometido. Então, este pulmão mais comprometido é que começa a colocar em risco a vida do paciente. Perfeito. Por isso é que deve haver uma intervenção o mais precoce possível. Sim, perfeito. Mas antes da intervenção, vem a prevenção. É isso que nós estamos querendo evitar. Muito bem. Vou ficar muito feliz se nós não tivermos nenhum caso de gripe suína em Campos, e aqueles que forem vacinados, que estariam no risco, fiquem protegidos né, de exposição a este mal, que é um mal... A eficácia da vacinação não é 100%, mas 99%. Ajuda, é muito importante. Muito, ajuda muito. Não, é isso que eu estou falando, porque a pessoa fala assim, não, mas quer dizer que eu estou vacinado, eu não preciso me preocupar. Não, tem que estar atento, né? Tem que estar atento. Um outro dado importante, Carlinhos, já que a gente está aí, você nos permitiu falar um pouco mais, né, eu não posso deixar de relatar alguns dados importantes. Primeiro, é saber que esse vírus ele continua circulando. Né? Ele não acaba no seu período. Não. Acabou o período do frio, sumiu, desaparece. Não acontece isso. Nós tivemos, na verdade, só para lembrar, em 2015, nós tivemos 10 casos suspeitos, né, em Campos. Né? Foram 2 apenas que foram confirmados na nossa cidade. Estou dizendo Campos dos Goytacazes. Tá? Em 2016, nós não tivemos nenhum caso confirmado ainda. Então, no ano passado, nós tivemos de 10 casos suspeitos, tivemos 2 confirmados e nenhum óbito. Ótimo. Isso é o mais importante. Muito então, bom. Poderemos ter, sim, casos, mas se nós não tivermos óbito, passamos imunes a isso. Isso é que importa. Né? Então, o fato de eu ter me preocupado muito com isso, Carlinhos, e ter me alertado, foi porque eu vivi esse drama. Eu fui secretário de saúde naquele momento. Eu fui uma pessoa que participou intensamente deste sofrimento e das ações que efetivamente resultaram no salvamento de milhares de vidas. Porque o que nós começamos em Campos foi replicado no resto do país, Carlinhos. Isso nos deixa muito assim, né, felizes no sentido porque conseguimos intervir de forma positiva no sentido de ter prevenido, no sentido de ter interferido, não só, né, na assistência, como nas medidas que nós tomamos, quer seja no afastamento das gestantes, como também na interferência para que houvesse a distribuição mais universalizada dos medicamentos na época, né, que é o Tamiflu, que até hoje é o medicamento de eleição, que é um chamado antirviral, que ele age impedindo a replicação do vírus. Por isso que ele consegue bloquear a evolução da doença, Carlinhos.
Doutor Paulo Irano, eu quero agradecer muito ao senhor. Muito obrigado. Desculpa ter prendido só mais um bloco aqui, Nada, mas eu acho que pode ter pairado alguma dúvida. E se tiver, eu vou encaminhar e vou perguntar mais ao senhor. Vambora. Se as pessoas começarem a me mandar aqui perguntas, eu vou pedir ao senhor para me ajudar. Tá bom? A Secretaria de Saúde, na figura do secretário Dr. Geraldo Venâncio, já está à disposição. Dr. Charbel, lá da Vigilância, também está à disposição. Né? E a prefeita Rosinha determinou que fizéssemos todos os esforços necessários, na verdade, para que pudéssemos evitar aquele cenário de 2009. Esse é que é o ponto, Carlinhos. Se Deus quiser. Tá bom? Paulo Irano, muito obrigado pela presença do senhor. Obrigado, eu que agradeço. Uma boa tarde a semana todos. de muita paz para o senhor. Camila, um beijo. Muito obrigado por sua belíssima presença aqui, que enriquece o nosso estúdio. Isso é muito bom.